Olá, eu sou Josiane, professora de História, e vou contar um pouco para vocês sobre os povos dos sambaquis. Muito antes dos portugueses chegarem nestas terras, já haviam muitos povos vivendo por aqui. Um destes povos eram os sambaqueiros, ou seja, os construtores de sambaquis. Os sambaquis. A arqueologia revela que os primeiros grupos humanos que se instalaram no litoral catarinense chegaram por volta de 6.000 anos atrás. Esses grupos deixaram como testemunhos de sua passagem por aqui os sítios arqueológicos conhecidos como sambaquis. A palavra sambaqui é formada por duas palavras de origem tupi-guarani: tambá, que significa monte, e qui, que significa concha, ou seja, Sambaqui significa monte de conchas. É um sítio arqueológico que se apresenta como uma elevação na paisagem formada por grande quantidade de carapaças de moluscos, as conchas. Estes sítios, porém, podem também ser chamados de concheiros, casqueiros ou cernambi. Nos sítios arqueológicos, os sambaquis, foram encontrados vestígios da cultura material, objetos e artefatos que foram produzidos por esses povos. Em relação à cultura material, é possível dizer que desenvolveram trabalho com matéria-prima lítica em pedra, como essas lâminas de machado. Ou então, esses exemplos de pesos de rede, também confeccionados em pedra. E também com ossos e dentes de animais, pontas de projéteis, agulhas, furadores, raspadores. Esse exemplo é uma ponta de flecha confeccionada com osso de animal. Entre os objetos de adorno, os enfeites que foram encontrados, como um colar, por exemplo, podemos citar as conchas, os dentes de tubarão ou de alguns mamíferos, e sempre perfurados. Uma das características mais marcantes dos grupos humanos que formaram os sambaquis era o trabalho de esculpir em rocha. Encontramos figuras geométricas chamadas antropomorfos, com formato de pessoa, e zoomorfos, em formato de animal, também chamados de zoólitos. O que mais chama a atenção são os zoólitos, ou seja, as esculturas de animais produzidas em pedra e com possível significado cerimonial. De beleza impressionante, essas esculturas revelam o quanto observavam os elementos da natureza ao esculpir peixes, aves, répteis, mamíferos marinhos e terrestres. Por outro lado, as esculturas antropomorfas, que eram as figuras em forma humana, elas foram esculpidas mais raramente. A matéria-prima utilizada para a produção das esculturas e de outros artefatos poderia estar disponível nas proximidades de suas moradias. Entretanto, dependendo da necessidade ou de fatores culturais, eles teriam que se locomover para lugares mais distantes. Alguns sambaquis também serviam como cemitérios. As pessoas eram sepultadas em várias posições. Elas poderiam ser colocadas estendidas e de barriga para cima, estendidas de barriga para baixo ou em posição fetal. Poderiam também estar com os braços e as pernas dobradas ou estendidas. Não havia um único padrão. Geralmente, os esqueletos dos sambaquis apresentavam uma coloração avermelhada, pois as sepulturas e os corpos dos mortos eram pintados com ocre vermelho, um pigmento de origem mineral. À medida que o corpo ia se decompondo, esse pigmento aderia aos ossos, deixando-os com a cor avermelhada. Agora, nós vamos, junto com a professora Vivian, conhecer os sambaquis de Laguna e Jaguaruna, entre eles um dos maiores do mundo. Olá, alunos! Agora que vocês já sabem que sambaquis são sítios arqueológicos que contam a história dos primeiros povos que habitaram o litoral de Santa Catarina,
há aproximadamente 6.000 anos, eu vou mostrar para vocês 3 sambaquis aqui do sul do estado e incluindo o maior sambaqui do mundo. Esses 3 sambaquis que nós vamos visitar, eles ficam aqui no litoral sul de Santa Catarina, nos municípios de Laguna e Jaguaruna, a mais ou menos uns 200 quilômetros aí de Florianópolis. Estamos aqui no Sambaqui Santa Marta 2, no farol de Santa Marta, no município de Laguna. Você sabe reconhecer um sambaqui na paisagem? Para identificar um sambaquis, a primeira coisa que a gente visualiza são as conchas. Uma outra característica marcante dos sambaquis é que eles são recobertos pela vegetação de restinga, que é essa vegetação rasteira que vocês podem observar. Além disso, a maioria dos sambaquis, eles têm o topo arredondado, que a gente não consegue perceber nesse sambaqui. Por quê? Porque aqui houve uma intervenção humana, uma degradação que a gente vai falar depois. Além disso, a maior parte dos sambaquis, todos os sambaquis, ficam próximos ao mar ou de lagoas. Bom, para continuar a nossa conversa sobre os sambaquis, nós vamos para lá, para o Sambaqui Santa Marta 1. E lá nós vamos observar mais um pouco de como que é o formato desses sambaquis e vamos falar um pouco mais sobre a degradação desses ambientes. Estamos agora no Sambaqui Santa Marta 1 e vamos continuar observando como os sambaquis se misturam ao relevo da região. Muitas pessoas confundem sambaquis com dunas, mas as dunas elas são montes de areia e são formações naturais. Já os sambaquis, eles são montes, né, principalmente formados por conchas, como a gente já viu, e eles são formações culturais. São culturais porque eles foram construídos pelos povos antigos, né, que habitavam o litoral sul de Santa Catarina. Continuando para a gente identificar o sambaqui na paisagem, como eu falei antes, observem que esse sambaqui ele possui o topo bem arredondado. O Sambaqui Santa Marta 1, ele está mais preservado do que o Sambaqui Santa Marta 2 que a gente acabou de visitar. Que eu comentei com vocês que ele estava com o topo mais plano. O que aconteceu ali? Aconteceu retirada de material, retirada de conchas, retirada de areia, de todo o material do sambaqui para quê? Para utilizar nas construções, para utilizar em estradas e até para utilizar na agricultura como um corretivo de solo, porque eles aproveitavam as conchas, né, o calcário das conchas para fazer essa correção de solo. Inclusive, aquele sambaqui que a gente viu bem aplainado, eles retiraram material para fazer a estrada, a pavimentação da estrada que ligava, né, a comunidade à laguna. Bom, como vocês podem ver pela placa, né, os sambaquis, eles são sítios arqueológicos e eles são patrimônios culturais do Brasil. Ou seja, eles são protegidos por lei. Então, eles têm que estar a salvo de qualquer tipo de degradação e qualquer tipo de destruição. No entanto, mesmo tendo toda essa proteção legal, a gente consegue perceber várias formas de degradação aqui nos sambaquis. Atualmente, os sambaquis eles não têm mais sofrido, pelo menos esses daqui do farol de Santa Marta, com a retirada de material. No entanto, o que a gente percebe? Muitas pessoas andam de motocicleta, andam de moto, andam de carro, né? Abrem outras trilhas. O IPHAN, ele faz toda essa proteção, essas cercas no entorno dos sambaquis, para que as pessoas
não fiquem andando em cima deles, né? Então o ideal é que a gente fique nessas passarelas que já são feitas para a gente fazer essa observação e que não façam novas trilhas nos sambaquis. Ainda falando da degradação dos sambaquis, como vocês podem observar aqui, ó, foi retirado uma parte da cerca, né, que protege o sambaqui, que foi colocado pelo IPHAN, e as pessoas acabam acessando o Santa Marta 1, subindo por essas trilhas, muitas vezes entram até de motocicleta aqui, e provocam mais erosão, mais desgaste e perda de material. Nessa paisagem aqui, a gente pode observar como que o sambaqui se mistura ao relevo da região. Aqui a gente tem um campo de dunas, que é essa formação natural de areia, e lá ao fundo a gente tem um sambaqui, que a gente consegue reconhecer e avistar ele de longe porque ele tem esse tom esbranquiçado em função das conchas. Nesse sambaqui que a gente está observando agora, a gente consegue ver bem aquela degradação que eu falei para vocês, provocada pelas motocicletas e pelos automóveis. Então a gente consegue ver lá marcas de erosão que não são naturais. Elas foram provocadas por pessoas que têm o mau hábito de ir nas dunas, ir no sambaqui e caminhar e passear com a sua motocicleta. Agora, para finalizar, nós vamos sair do município de Laguna, aqui do Farol de Santa Marta, e vamos para o município vizinho, que é Jaguaruna, e a gente vai conhecer o maior sambaqui do mundo. Vamos lá? Bom, chegamos aqui em Jaguaruna e vamos visitar o nosso último sambaqui, o mais especial. Aqui a gente pode observar a placa do IPHAN, que identifica esse sítio arqueológico Garopaba do Sul. Esse sítio faz parte do Patrimônio Histórico-Cultural e ele é protegido pela Constituição Federal, como eu já expliquei para vocês. Então, qualquer destruição, retirada de material ou remoção de terra deste local é considerado crime sujeito à pena de multa e de detenção. O mais interessante aqui é essa placa que está descrevendo como é que é esse sítio arqueológico. Então eu vou dar uma lida aqui para vocês. O sítio arqueológico Garopaba do Sul, com cerca de 7 hectares, é considerado um dos maiores sambaquis do mundo. Além das conchas predominantes, possui ossos de animais, artefatos líticos e sepultamentos humanos, o que demonstra ter sido densamente ocupado e utilizado por populações pretéritas. Hoje, devido às intensas atividades extrativas de conchas para a produção de cal, ele apresenta cerca de 24 metros de altura. A princípio, segundo os estudos, estima-se que os pontos mais altos desse sambaqui chegaram a atingir 30 metros de altura. Vamos entrar nesse sambaqui e vamos conhecer como ele é. Adentramos aqui no sambaqui Garopaba do Sul, chegamos num ponto bem interessante, onde a gente consegue visualizar de novo, a formação, as conchas, a gente consegue visualizar a vegetação da restinga, a gente consegue visualizar que o sambaqui, tem o topo mais arredondado, e agora a gente vai subir, nesse sambaqui, pegar a parte mais alta, para a gente conseguir observar o entorno desse sambaqui. Vamos lá. Muita concha, a gente consegue visualizar. E um visual maravilhoso. Sambaqui muito bonito. Ao fundo, como eu falei para vocês, o mar, Como eu falei, sambaquis ficam muito próximos ao mar. E do outro lado, a lagoa. Outra coisa que eu quero falar é que nessa região, esse sambaqui ele sofre muito com a ocupação irregular. Então muitas casas
foram construídas e estão sendo construídas ainda na área que é reservada ao sambaqui. Então é uma área de intensos conflitos por conta dessas ocupações irregulares. Bom, vou finalizar a nossa videoaula aqui do Sambaqui Garopaba do Sul, o maior sambaqui do mundo, no meio dessas conchas. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like. Beijos e até o próximo.